Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Voltei a postar reflexões aqui no canal para que a gente pense juntos, analisem juntos, possa comentar, possa divulgar esse tipo de questionamento que é muito importante, gente, muito importante para a formação da sociedade de hoje, das próximas. Esse tipo de reflexão, esse tipo de pensamento, esse tipo de comunicação certamente trará benefícios. Eu quero trazer para vocês aqui, abordar um assunto sobre o que eu ouvi essa semana, com base no que eu ouvi, um comentário. E esse comentário é sobre criação de filhos, né? A gente fala muito sobre isso e sobre como os filhos agem. Então eu quero compartilhar um pensamento com vocês, convido vocês a refletir a respeito. Vocês podem criticar, vocês podem discordar, o importante é que isso tenha um movimento, que isso seja dinâmico, sempre com um objetivo melhor e maior, que é o nosso crescimento como pessoa, como cidadão, né? Nosso crescimento também espiritual, intelectual. Então vamos lá. Pessoal, filhos, eu tenho filhos também, então eu acho que eu posso falar a respeito, né? Porque quem passa por umas situações podem falar a respeito com um pouquinho mais de propriedade. Claro, tem pessoas que só estudam sobre esse assunto, também tem propriedade para falar. Mas vamos lá, não vou enrolar. Pessoal, as crianças são crianças, ok? Por mais que nós vimos, que a gente acredite, creia que os nossos filhos são inteligentes, e são mesmo, são capazes, né? São crianças dedicadas, que têm ótimas oportunidades de ensino, que também têm acesso a várias informações na palma da mão, e que a gente eduque muito os filhos, os corrija. Eles são crianças, ou jovens, adolescentes. Eles não têm a nossa experiência, e eles nunca irão alcançar a nossa idade. Eles chegarão à nossa idade, se Deus quiser, mas nunca teremos a mesma idade. Então, a nossa obrigação como pais, por favor, educadores, formadores de caráter. Eu não vou falar aqui sobre a questão de características que se transmitem geneticamente. Eu não tenho domínio desse assunto, não conheço, então eu não vou falar. Vai ficar restrito o que eu vou comentar aqui, a vivência, o que eu vejo, como é o que eu sempre falo para vocês. Os nossos filhos, as crianças em geral, por mais que sejam inteligentes, bem informadas, por mais que eles tenham nascido num meio de cultura mais avançada, de acordo com alguns parâmetros, não estou falando que eu concorde que hoje a cultura é mais avançada, porque eu acho que se a gente pegar algumas épocas bem longínquas, vocês vão ver que tinham atrocidades e absurdos cometidos como hoje, só que de outras formas, em outras épocas. Mas vamos lá. Por mais que as nossas crianças tenham acesso a muito conteúdo informativo, que elas sejam realmente crianças inteligentes, nós precisamos passar para elas conteúdo, senão teremos problemas. Não espere que seu filho tenha a mesma atitude que você, por mais que ele seja inteligente. Se você não passou valores, se você não tirou um tempo do seu dia para viver com ele, para mostrar para ele, para dar exemplos para ele de como você age, ele não vai agir da forma que você espera. Eles são crianças que precisam ser educadas, que precisam ser treinadas para que vivam de acordo com uma sociedade melhor, com uma vida com civilidade, com uma vida com mais tolerância. Tolerância, sim, tolerância de respeito a ouvir. Tolerar não é aceitar que a vida do outro seja espelhada na sua vida, nem que a sua vida seja copiada pelo outro. É você tolerar que cada um viva da forma que pretende viver, desde que isso não interfira diretamente na sua vida a ponto que lhe incomode. Senão você vai ter que, claro, sinalizar. Mas isso é conversa para uma outra hora, pessoal. Então, quanto aos filhos, por favor, pais e mães, eu falo isso para mim também. O tempo hoje em dia, eu acho que eu já falei sobre esse assunto, né, gente? O tempo hoje em dia é o objeto, não é a coisa mais cara que tem. Tem pessoas
que preferem dar um dinheiro, doar um dinheiro, do que doar o tempo para ouvir. Sim, eu não estou classificando essas pessoas em pessoas más ou pessoas boas. Eu estou falando que tem pessoas que hoje, né, na rotina da vida, se alguém parar para contar alguma coisa, para desabafar ou para pedir um conselho, e dizer, olha, ou você me dá o teu tempo, ou você me empresta uma quantidade X de dinheiro e me doa, a pessoa vai doar para não ter que escutar. Será que isso vai dar certo? Será que essa receita que todo mundo está testando, criando, fazendo a toque de caixa vai dar certo a longo prazo? Acho que a gente já viu que não dá, né? Hoje em dia, imagina no futuro. Então, eu quero compartilhar com vocês. Os filhos precisam ver os pais agir para que eles possam copiar. Porque é assim. Nós, adultos, também copiamos boas ações. Nos espelhamos nas pessoas. Nós, adultos, quando ouvimos alguém palestrar, alguém comentar, a gente consegue ver, ouvir e fazer comparativos com situações da nossa vida, e aí a gente vai refletir se aquilo que a gente ouviu serve ou não serve. As crianças, pessoal, não têm isso. Eles nasceram ontem. Crianças têm que brincar, estudar, ser amada e ver bons exemplos. Não basta ouvir. Eles têm que ver, eles têm que ter o contato visual, eles têm que estar do lado da mãe, do pai, quando eles praticam uma boa ação, quando eles mostram como agir com a educação. Gente, eu já vi muita coisa, já presenciei e já escutei muitas coisas, por isso que eu estou compartilhando isso com você. Se vocês não tirarem um tempo para o filho de vocês, se nós não tivermos tempo para os filhos, no final nós teremos problema, a conta não vai fechar. Não adianta nós trabalharmos, investirmos e esperarmos que outras pessoas treinem nossos filhos, que outras pessoas deem a educação que a gente espera. Isso vai dar certo se for pelo pai e pela mãe, pelos irmãos, pela família. Não adianta terciarizar isso, não adianta. Eu já vi casos de crianças que copiam terceiros e aí a mãe fala, não foi isso que eu te ensinei, ok, mas não foi com seu filho que você viveu. Ele não viveu com você. Ele passou pouquíssimas horas do ano com você. Comigo, eu estou falando porque isso também acontece comigo, acontece com muita gente. E o meu objetivo aqui não é passar a fórmula mágica e nem chamar a atenção de ninguém, muito longe disso, não é meu objetivo e nem é minha forma de viver, para quem me conhece pessoalmente. Não. Mas é compartilhar com vocês o que a gente acha e vê, o que a gente presencia, que vem dando certo e o que não dá certo. Coisas que acabam sendo, assim, um desastre. Por mais que os pais invistam dinheiro, invistam em educação em colégios que os custos são caros, colégios bem conceituados. Se vocês querem que os filhos tenham os mesmos princípios que vocês, convivam mais com seus filhos. Não cobre que aquela inteligência que seu filho tem seja a resposta para tudo, que capacite ele para uma vida adulta. Não, eles não podem pular fases. Eles precisam enxergar você praticando atitudes que você espera que eles repitam. Não tem fórmula mágica, gente. Estou compartilhando isso com vocês em razão de uma situação que eu vi. Não foi uma situação chata, foi uma situação bem legal que uma mãe contou e eu achei muito bacana o que ela me contou, o que ela fez. E eu vi que realmente, se você mostrar para o seu filho como agir, ele jamais vai esquecer. Não adianta você ficar falando, enquanto ele está olhando outra coisa. Às vezes você está falando, ensinando, ele está olhando o celular, vendo uma pessoa agir completamente diferente. Ganhe essa luta. Seja você a referência. É uma luta diária. O filho enxergar você vai ter que lutar com várias situações. Você vai ter que lutar com programas infantis, você vai ter com personagens, você vai ter que lutar com rede social. É muita coisa, gente. Então, se vocês não se posicionarem e tiverem um espaço no Dia da Criança, perderam. Eu posso afirmar isso para vocês por todas as experiências que eu vi.
experiências que deram muito certo e experiências que os pais, mesmo sendo pessoas tão íntegras e amorosas, perderam o espaço. E agora o trabalho é em dobro. Aquela hora no dia que você acha que não dá tempo de dar atenção para o seu filho, pode ser que daqui a uns anos você não te reste hora para mais nada, de tanto que você terá que se dedicar para recuperar o tempo. Então, sejam exemplos, reflitam. Eu reflito muito antes de eu falar com as crianças, de eu me posicionar para eu não fazer alguma coisa errada, que depois eles vão copiar. Aquilo vai ficar gravado na mente da criança. E a questão de respeito, de civilidade, respeito. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas aí são coisas minhas, de não levantar a voz, tá? Não cair em armadilhas de discussão, que às vezes aquilo é uma armadilha que não é boa, que é uma coisa que tem uma energia negativa pesadíssima, porque o conflito, o atrito, não são coisas que deveriam existir. E às vezes a gente vê isso, a gente já passou por isso, alguém fala alguma coisa e a gente reage desproporcional. Isso não faz bem, não vai fazer bem para as próximas gerações. Então sejamos exemplo, vamos tirar um tempinho para ficar com os nossos pequenos, porque os exemplos, o teu dia a dia vai ficar carimbado na mente do seu filho. Pode ter certeza disso. Com base em tudo que eu vejo, de tudo que eu vivo. Por isso que eu venho aqui e tiro esse tempo para conversar a respeito com vocês. O objetivo é dos melhores. Podem ter certeza. Ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.